Antes de existirem o Sol, os planetas e a própria vida, o universo era um oceano frio e silencioso. Um vazio pontilhado apenas por hidrogênio e hélio, os dois elementos mais simples e abundantes. Não havia luz, nenhuma estrela cintilava no firmamento. Era a era da escuridão cósmica. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o universo finalmente esfriou o suficiente para permitir que elétrons e prótons se unissem, formando átomos neutros. Foi o momento em que a luz pôde viajar livremente e o cosmos se tornou transparente. Mas ainda assim, nada brilhava por conta própria. As trevas persistiram por 100 milhões de anos, um período que os cientistas chamam de Idade das Trevas Cósmica. Mas mesmo no silêncio do vazio, a força da gravidade já trabalhava em segredo. Pequenas flutuações de densidade, minúsculas variações deixadas pela explosão inicial, começaram a atrair o gás ao redor. Lentamente, formaram-se nuvens gigantescas de hidrogênio e hélio. E foi ali, nessas vastas nuvens, que a alquimia do universo começou. Essas nuvens começaram a se contrair, comprimidas pelo próprio peso. A temperatura aumentava, o centro ficava cada vez mais denso. Por milhões de anos, o equilíbrio delicado entre gravidade e pressão foi se desfazendo. E então, em um instante de pura criação, o universo brilhou pela primeira vez. Uma estrela nasceu. Essa primeira geração de estrelas é conhecida como População 3, as primeiras a ascenderem no cosmos. Elas eram colossais, com massas dezenas ou até centenas vezes maiores que o nosso Sol. Por isso, viviam rápido e morriam em explosões titânicas, as supernovas primordiais. Essas supernovas espalharam elementos pesados pelo universo: carbono, oxigênio, ferro, ingredientes que mais tarde dariam origem aos planetas e até mesmo à vida. As estrelas, portanto, não são apenas luzes no céu. Elas são os fornos cósmicos que criaram tudo o que conhecemos. Cada átomo de cálcio em nossos ossos, de ferro em nosso sangue, foi forjado no coração de uma estrela que viveu e morreu bilhões de anos antes de nós. As estrelas da População 3 desapareceram há muito tempo. Nenhuma delas sobreviveu até hoje, mas os seus descendentes, as estrelas da População 2 e 1, continuam brilhando, herdando o legado das primeiras luzes do universo. Enquanto as primeiras constelações se formavam, galáxias inteiras nasciam do caos. A gravidade reunia estrelas em grupos e esses grupos se tornavam os primeiros esboços das galáxias que conhecemos hoje. Era o início de uma nova era, a Era da Luz. O universo, antes frio e sombrio, tornava-se um imenso palco de energia, cor e movimento. E é aqui que nossa jornada realmente começa. Porque compreender como as estrelas surgiram é entender como tudo começou, inclusive nós. O nascimento de uma estrela é um espetáculo silencioso, mas grandioso. Tudo começa nas profundezas de uma nebulosa, uma imensa nuvem de gás e poeira que flutua pelo espaço como um véu luminoso. Dentro dela, a gravidade desempenha seu papel mais artístico, o de esculpir a matéria. A cada segundo, trilhões de partículas de hidrogênio se atraem, comprimindo-se em redemoinhos caóticos. Aos poucos, forma-se um núcleo quente e denso no centro dessa nuvem. É o que chamamos de protoestrela. Essa protoestrela ainda não brilha por fusão, mas emite calor pela força da gravidade. É o momento mais frágil da existência estelar, um equilíbrio delicado entre colapso e nascimento. Se a massa da nuvem for suficiente, a temperatura no núcleo alcançará milhões de graus e algo extraordinário acontece. Os átomos de hidrogênio, comprimidos de forma brutal, começam a se fundir, formando hélio. Nesse instante, a fusão nuclear se inicia e a energia liberada é tão colossal que empurra o colapso para fora, estabilizando a jovem estrela. O equilíbrio entre gravidade e pressão interna é o segredo da vida estelar. É o que permite que uma estrela brilhe por bilhões de anos. Mas o universo nunca se contenta com um único espetáculo. Milhares, milhões de estrelas nascem quase simultaneamente.
formando aglomerados estelares, berçários cósmicos, onde cada ponto de luz é uma chama de vida recém-acesa. Entre esses berçários, um deles se tornaria o palco de uma história muito familiar, a nebulosa que daria origem ao nosso Sol. Cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, uma nuvem molecular em uma das espirais da Via Láctea começou a colapsar. Talvez o gatilho tenha sido a explosão de uma supernova próxima, que abalou o equilíbrio da nuvem e iniciou a queda gravitacional. No centro dessa tempestade cósmica, nasceu uma estrela amarela, o Sol, cercada por um disco de gás e poeira. Desse disco, lentamente, se formariam os planetas, luas, asteroides e, bilhões de anos depois, nós. Mas antes que o Sol existisse, bilhões de estrelas já haviam vivido e morrido, criando os elementos que formariam a Terra. Nada disso seria possível sem o ciclo estelar, o eterno renascimento da matéria. Cada estrela é uma fábrica de elementos. Enquanto o hidrogênio se funde em hélio, novas reações criam carbono e oxigênio e outros elementos essenciais. Nas estrelas mais massivas, esse processo continua até o ferro, o último passo antes do colapso. Quando o combustível se esgota, a gravidade vence novamente. A estrela entra em colapso e explode como uma supernova, espalhando sua riqueza química pelo espaço. E o ciclo recomeça. Da morte de uma estrela, nascem milhares de outras. Das cinzas de uma supernova, surgem novos mundos. O universo não conhece o fim, apenas a transformação. A cada explosão, ele se reinventa, se refaz, se reilumina. Essas explosões, vistas da Terra bilhões de anos depois, são mais do que fenômenos astronômicos. São lembretes de que tudo que existe, cada átomo, cada sopro de vida, foi forjado em um fogo ancestral. Quando você olha para o céu noturno, não vê apenas estrelas. Você vê o passado do universo, congelado em luz. Você vê a origem de tudo. Na próxima parte, mergulharemos mais fundo no coração das estrelas para entender como elas vivem, respiram e morrem. E como, em seus últimos suspiros, elas semeiam o cosmos com os ingredientes da vida. As estrelas são como seres vivos do cosmos. Elas nascem, crescem, amadurecem e um dia morrem. Cada uma segue o mesmo ciclo, mas nenhuma vive da mesma forma. O destino de uma estrela depende apenas de uma coisa: a sua massa. No coração de uma estrela há um campo de batalha invisível. De um lado, a gravidade, tentando esmagar tudo para dentro. Do outro, a pressão térmica, gerada pelas reações nucleares, empurrando tudo para fora. Esse equilíbrio, conhecido como equilíbrio hidrostático, é o que mantém a estrela estável, nem colapsando, nem se expandindo. Enquanto o hidrogênio é convertido em hélio, a estrela brilha de forma constante. É o período mais longo e pacífico de sua vida, a chamada sequência principal. O nosso Sol, por exemplo, está exatamente nessa fase e permanecerá assim por mais alguns bilhões de anos. Mas nada dura para sempre, nem mesmo no cosmos. Quando o hidrogênio começa a se esgotar, o equilíbrio se desfaz. O núcleo encolhe, a temperatura aumenta e as camadas externas se expandem. A estrela se transforma numa gigante vermelha. Nessa nova fase, ela começa a fundir o hélio em carbono e oxigênio. Em estrelas muito maiores que o Sol, o processo continua, criando elementos cada vez mais pesados: neônio, silício, enxofre e, finalmente, ferro. Mas o ferro é o limite. Ele não libera energia ao se fundir. Pelo contrário, consome. Quando o ferro se acumula no núcleo, a estrela perde a sua força. E então, o colapso é inevitável. Em frações de segundo, a gravidade vence. O núcleo da estrela implode e suas camadas externas são arremessadas para o espaço em uma explosão colossal, uma supernova. A energia liberada é tão intensa que, por um breve instante, uma única estrela
pode brilhar mais do que toda uma galáxia. É nesse momento de destruição que o universo se enriquece. Os elementos criados no coração da estrela, carbono, cálcio, ferro, ouro, são lançados pelo espaço, misturando-se ao gás interestelar. E a partir dessa poeira estelar, novas gerações de estrelas e planetas nascerão. A morte de uma estrela é um nascimento de outra. Mas nem todas as estrelas têm o mesmo fim. As menores, como o nosso Sol, morrem de forma mais serena. Quando seu combustível acabar, ele se tornará uma anã branca, o coração remanescente de uma estrela que já brilhou intensamente. Pequena, densa e silenciosa, ela ainda emitirá luz por trilhões de anos até desaparecer completamente. Já as estrelas gigantes podem seguir caminhos mais dramáticos. Algumas colapsam tanto que se transformam em estrelas de nêutrons, esferas do tamanho de uma cidade, mas com massa maior que o Sol. Outras, ainda mais massivas, vão além do limite, tornam-se buracos negros, pontos do espaço onde nem mesmo a luz consegue escapar. Esses monstros cósmicos são o destino final das estrelas mais poderosas e, paradoxalmente, são também os motores da criação. Suas imensas forças gravitacionais moldam galáxias, aceleram jatos de energia e, de alguma forma, mantêm o equilíbrio do universo. É curioso pensar que o caos e a destruição também são formas de ordem, que da morte nasce a vida, que o universo, em sua essência, é um ciclo eterno de renascimento. As estrelas nos ensinam que nada realmente desaparece, tudo se transforma. A poeira de uma estrela morta pode se tornar parte de um novo mundo ou de uma nova consciência. Na próxima parte, exploraremos o legado das estrelas, como sua existência moldou o universo, os planetas e, por fim, a vida. O brilho no céu não é apenas luz, é a história de quem somos. Quando olhamos para o céu e vemos as estrelas cintilando, raramente pensamos no que elas realmente são. Para nós, são pontos de luz, guias na noite, símbolos de esperança, testemunhas silenciosas do tempo. Mas, na verdade, cada estrela é um testemunho da criação, um lembrete de que tudo no universo nasceu de um mesmo fogo primordial. O legado das estrelas está em toda parte. Está no ar que respiramos, no ferro do nosso sangue, no cálcio dos nossos ossos, no ouro das nossas alianças. Cada elemento que compõe o nosso corpo foi forjado há bilhões de anos no coração incandescente de estrelas que já não existem mais. Somos literalmente filhos das estrelas. As estrelas moldaram não apenas a matéria, mas também o destino do cosmos. Suas explosões semearam o espaço com elementos pesados, que formaram planetas rochosos como a Terra. Suas radiações influenciaram o nascimento das galáxias, sua luz deu forma ao tempo e ao espaço. Sem as estrelas, o universo seria um vazio frio e escuro, um corpo sem alma. E é curioso pensar que, em meio a bilhões de galáxias, uma delas abrigou uma estrela comum, com planetas ao seu redor, e um deles, pequeno, azul e frágil, acabou se tornando o lar da vida. O Sol, uma estrela mediana entre trilhões, foi o palco de algo extraordinário. Nas partículas lançadas por estrelas mortas, encontraram-se os ingredientes certos para o surgimento da biologia. E, com o tempo, a consciência nasceu. A matéria que um dia brilhou nas fornalhas estelares começou a olhar para o céu e a se perguntar de onde veio. Nós somos o universo se observando. Através dos nossos olhos, o cosmos contempla a si mesmo. Através das nossas perguntas, as estrelas reencontram o sentido da própria existência. Desde as antigas civilizações que traçavam constelações, até os telescópios modernos que revelam galáxias distantes, nossa conexão com as estrelas nunca se rompeu. Elas nos inspiram, nos guiam e nos lembram de que fazemos parte de algo infinitamente maior. E um dia,
Quando o Sol também chegar ao fim de sua vida, ele se tornará uma anã branca, silenciosa, mas eterna em memória. Mesmo então, a poeira deixada por ele continuará vagando pelo espaço, talvez formando novos mundos, novas estrelas, novas histórias. Mas o ciclo não para por aí. Mesmo quando as últimas estrelas se apagarem, bilhões e bilhões de anos no futuro, o universo ainda carregará em seu tecido a lembrança da luz. O brilho das estrelas deixará sua marca, um eco eterno no espaço-tempo. As estrelas nos ensinaram que o fim nunca é o fim, que a escuridão é apenas o início de uma nova luz, e que, enquanto existir um olhar humano voltado para o céu, o universo continuará a contar sua história. Somos poeira estelar, mas também somos o fogo que continua a brilhar.